Olá, pessoal! Nos três últimos vídeos, nós lidamos com equações diferenciais lineares de segunda ordem, homogêneas, e já sabemos calcular a solução geral de uma equação linear homogênea se ela for a coeficientes constantes. Bom, o que a gente vai fazer agora nesse vídeo não é ainda trabalhar com coeficientes variáveis. Isso nós vamos deixar para um pouco mais tarde. Neste vídeo hoje, nós vamos começar a olhar para as equações lineares não homogêneas. Então, vamos lá. Equações diferenciais lineares de segunda ordem não homogêneas. Eu tenho dois métodos, a gente já vai ver isso em seguida. E neste vídeo a gente vai tratar de um dos métodos e no próximo vídeo vem o outro método. Bom, primeiro vamos ver como é que funciona, o que eu faço com as equações lineares quando elas forem não homogêneas. Vocês lembram como é que era quando eu tinha equações lineares de primeira ordem, né? Primeira ordem, a gente resolvia uma equação linear não homogênea em duas etapas, né? Uma etapa era a equação linear homogênea associada à equação dada, e depois a gente fazia alguma coisa que vinha a segunda etapa, né? Que também se chamava parâmetro, lembra? Método de variação, só que lá era do parâmetro, porque era um só, era uma função de x, uma só, que a gente calculava, para substituir no lugar da constante que a gente estava na solução da primeira etapa, tinha uma constante, né? Essa constante a gente fazia uma função de x que a gente calculava, de tal maneira a encontrar a solução da equação linear não homogênea. Aqui vai ser bem parecido, nós já vamos ver, tá? Só estou relembrando o que a gente já sabe, então, das equações de primeira ordem, que é bem semelhante. Aliás, eu acho que lá, quando eu tratei das equações de primeira ordem, eu até comentei, né? Que a gente depois, nas equações de ordem maior, a gente ia usar essa palavra parâmetro aqui no plural, porque lá era sempre no singular, e aqui a gente tem dois parâmetros. Vocês já vão ver por quê. Bom, muito bem. Então, vamos lá. A equação linear de segunda ordem não homogênea, então, isso aqui é o lado esquerdo de uma equação linear de segunda ordem quando está na forma canônica, né? Aqui, quando é para qualquer coeficiente, eu sempre ponho coeficientes variáveis, né? Que é o mais geral. E aqui tem uma função daí agora que não é zero, tá? Então, aí ela é não homogênea. A gente vai começar por ver um teorema que diz o seguinte. A solução geral da equação diferencial 1, que é essa aqui, tá? A não homogênea, é obtida adicionando a solução geral da linear homogênea associada à equação dada, uma solução particular da equação diferencial dada. Eu vou representar por YC a solução da equação, que não é a equação que eu quero resolver, tá? Da equação linear homogênea associada à equação dada. Por isso que aqui eu não vou usar a palavra solução, porque da equação dada ela não é uma solução, né? Então, eu vou chamar de função complementar, é algo que a gente vai somar, por isso que é C de complementar. E aqui eu vou chamar de YP, essa parte que eu vou somar, que também a outra, né? Que se chama solução, aí sim, solução particular, tá? Então, vamos primeiro ver como é que isso funciona, o que o teorema me diz, e depois vamos ver como encontrar, né, agora cada parte que eu vou ter que somar. Muito bem, então vamos lá. O teorema diz que essa soma tem que ser solução da equação diferencial dada. O que a gente vai fazer? Bom, para fazer, a gente sempre faz a mesma coisa, substitui na equação, né? Então, eu vou substituir na equação dada o y por essa soma, e de acordo com isso, o y' por essa soma das derivadas, y das linhas, pela soma das derivadas de segunda ordem. A equação diferencial está aqui, tá? Y das linhas, mais p de x, y', mais q de x, y, é aqui que eu vou substituir. Nesse y, nesse y' e nesse y das linhas, as somas que eu tenho ali embaixo, tá? Bom, então, vamos lá. Tá aqui, ó, a derivada de segunda ordem substituída tá aqui, ok? Depois aqui está o p de x da equação, aqui está a derivada de primeira ordem substituída, aqui está o q de x que estava na equação, e aqui está o y substituído, certo? A equação era assim,
Aqui tinha y das linhas, aqui tinha y', e aqui tinha isso. Substitui aqui, tá? E aqui está o g de x que também estava na equação. Muito bem, quero mostrar que isso aqui é uma identidade, né? Para mostrar, para provar o teorema, é isso que eu tenho que fazer. Então, vamos fazer o seguinte, eu separei daí os termos que tem YC dos termos que tem YP, né? Porque aqui eu tenho o produto, eu multipliquei aqui, ó, multipliquei, né? O outro também, mesma coisa aqui, multipliquei, e separei tudo que tem a ver com YC e tudo que tem a ver com YP. Como eu tinha usado YC cor-de-rosa e YP laranja, ficou separado assim, essas duas partes, tá? Bom, então, quanto vale a soma desses três primeiros termos? A YC, lembram? Ela é a solução da equação linear homogênea associada à equação dada. Então, é aquela que faz com que lá, se eu substituir do lado esquerdo da minha equação, dá igual a zero, né? Por isso que aqui é zero, tá? O que era YP? YP era uma solução particular da equação dada, que é completa, que ela é a não homogênea. Então, ela é aquela que, substituída lá no lado esquerdo da equação, faz com que dê igual a g de x. Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá g de x, e aqui eu tinha g de x, pronto, está provado, né, a minha identidade. 0 mais g de x é o g de x. Muito bem, então o que você já mostrou? Mostrou que a solução geral vai ser a soma de YC com YP. O que é YC? É a solução geral da equação diferencial linear homogênea associada à equação dada. A gente só sabe resolver essa parte se a equação linear homogênea associada à equação dada for a coeficientes constantes, tá? Coeficientes variáveis a gente não calculou, não trabalhou ainda, né? Só sobre os coeficientes constantes que a gente já viu. E a particular, vamos ver o que a gente vai fazer, isso sim é novidade. Então, é aqui, ó. Isso que eu escrevi. Nas videoaulas 11 e 12 aprendemos a obter YC para equações lineares a coeficientes constantes. Lá, a gente viu que para qualquer equação homogênea, a solução geral é uma combinação linear arbitrária, eu chamo de arbitrária porque eu tenho constantes arbitrárias, né? Combinação linear arbitrária de duas soluções que constitui o sistema fundamental de soluções da equação linear homogênea. A gente só sabe encontrar essas soluções, por enquanto, se ela for a coeficientes constantes, ok? Então, é isso que está escrito aqui. Muito bem, então vamos supor que eu já conheço YC. Meu problema, meu foco aqui nesse vídeo é calcular a YP, tá? Então, a YP, a gente vai ter dois métodos que a gente vai estudar. Nesse vídeo, o método de variação dos parâmetros. No próximo vídeo, o método de coeficientes determinar, tá? Então, método de coeficientes, a variação dos parâmetros agora. Então, aqui eu estou colocando, relembre como é que era lá, já relembrei, tá? Então, você já sabe. Agora, o que a gente vai ter? A gente vai pegar a solução da equação linear homogênea associada à equação dada, que agora tem dois termos, né? Porque essa é de segunda ordem, então aqui tem duas constantes. Então, aqui, por isso que aqui é no plural, dois parâmetros. Eu vou ter duas constantes para substituir por funções de x que eu vou querer determinar, tá? Mas é bem análogo ao que a gente já sabe da primeira ordem. Então, aqui, eu vou dizer que a minha YP vai ser C1 de x vezes Y1 mais C2 de x vezes Y2. Y1 e Y2 já estão conhecidos, tá? Isso aqui já veio da primeira etapa, de calcular YC, tá? Muito bem. Agora, vamos ver como é que vai funcionar. Deixa eu também, de novo, lembrar como é que funcionava nas equações de primeira ordem. Nas equações de primeira ordem, só tinha uma parte aqui, né? Não tinha dois termos, tinha um termo só. Bom, muito bem. Mas a gente substituía na equação. O que acontecia? Os termos com C, eles cancelavam, lembram? Os termos com C cancelavam e sobrava, a gente conseguia isolar o C', tá? E aí a gente calculava o C' e depois, por integração, acabava encontrando a função C de x. Aqui vai ser análogo, só que eu tenho duas funções para determinar. Então, nós vamos chegar num sistema algébrico para as duas derivadas. Já vamos ver isso, então, tá? Mas é bem análogo. Então, onde tem y, vamos substituir por essa soma, né? C1, y1 mais C2, y2. O que está em vermelho é o que eu não conheço. O que está em azul já está conhecido, porque veio da solução da equação linear homogênea associada à equação dada, tá? Então, aqui vai ficar C1 de x mais C2 de x, multiplicando aqui aquela parte. Aqui também, só que aqui é a derivada. Então, vocês têm a derivada aqui de produto e outra derivada de produto. Por isso que dá 4 termos. E aqui
de novo derivadas de produto aqui para dar derivada de segunda ordem. Esse número 2 é porque tem termos que vão repetir, por exemplo, tá? Aqui, ó, quando eu fizer a derivada do primeiro vezes o segundo, eu vou ter um C1', Y1', né? E aqui nesse outro, quando eu fizer a primeira vez a derivada da segunda, eu vou ter outro igual, tá? Eu vou ter outro C1', Y1'. Por isso esse número 2 aqui, tá? A mesma coisa, outros dois que aparecem aqui, tem outro 2. Mesma coisa, são termos que, iguais que apareceram, que eu juntei já e deu, então, esse número 2 na frente, tá? Muito bem. Substituindo cada coisa no seu lugar, tá? Vou pegar onde tem Y duas linhas, colocar toda essa soma. Onde tem Y', colocar esta soma. E onde tem Y, colocar esta soma. E depois eu separei aqui, eu reordenei tudo e deixei separado o que tem o C1', aliás, desculpa, tudo que tem C1 e tem C2 está isolado, tá colocado em evidência, ó. C1, duas linhas é só aqui. C2, duas linhas é só aqui. C1' são esses dois termos que multiplicam. C2', esses outros dois termos que multiplicam. C1 é isso aqui e C2 é isso aqui. E aí agora aparece aquilo que eu falei que ia ser análogo aos das de primeira ordem também. Olha só, os termos em C, nas de primeira ordem, cancelavam. Aqui os termos nas constantes, que agora são funções de x, C1 e C2 também vão cancelar. Olha só, porque o C1 vai ficar multiplicando esses termos. E isto aqui é a lado esquerdo da equação diferencial, com y substituído por y1. Como y1 é uma das soluções que constitui o sistema fundamental de soluções da equação diferencial linear homogênea associada à equação dada, então y1 é uma y que colocar no lugar aqui do lado esquerdo da equação, dá zero, tá? Então, por isso, y0, pois y1 é a solução desta equação aqui, com zero. A mesma coisa para y2, né? Y2 vai fazer isso aqui, dá igual a zero. Então, esses termos aqui cancelam, não sobra termos nem em C1, nem em C2. Análogo ao que acontecia nas equações lineares de primeira ordem. Então, agora a gente vai só trabalhar com o que sobrou, que são esses termos aqui, tá? Isso aqui eu vou copiar de novo e vamos ver como é que eu continuo a partir daí. Então, eu coloquei aqui, assim como já vimos nas equações de primeira ordem, primeiro a gente calcula as derivadas e depois a C1. É a mesma coisa lá, primeiro era a C', lembram? Muito bem, então isso que está aqui, está copiado aqui embaixo, tá? São exatamente os mesmos, estão vendo? Iguaizinhos, só que eu fiz os produtos aqui, ok? Multipliquei isso aqui, isso aqui, isso aqui também. E coloquei em evidência o P de x onde aparece, que vai ser aqui deste termo e desse outro termo aqui. Então, é isso que está escrito aqui embaixo, tá? Então, aqui estão aqueles termos lá, os produtos efetuados, e depois reordenado, colocando em evidência P de x, onde tinha P de x, como eu mostrei já, tá? Muito bem, então daqui agora, eu tenho que escrever o sistema para descobrir as derivadas de primeira ordem do C1 e do C2, tá? Então, o que a gente faz? Eu vou escrever esse sistema da seguinte maneira. Primeira coisa que eu vou fazer, vou querer que tudo que multiplique P de x seja igual a zero. Vou colocar aqui que C1' vezes Y1 mais C2' vezes Y2 seja igual a zero. E daqui eu vou ver depois o que acontece se com o resto, né? No momento que eu suponho que isso aqui é igual a zero. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, o raciocínio é assim, ó. Eu derivo isso aqui em relação a x, obtenho uma expressão que envolve as derivadas segundas, né? Porque quando eu derivar vai aparecer coisa com derivada segunda de C1 e de C2. E aí eu vou encontrar uma expressão para substituir aqui no começo, tá? Então vamos lá, devagar. Aqui, ó, derivo em relação a x, tá aqui as derivadas, igual a zero. E isolei do lado esquerdo os dois termos que tinham as derivadas de segunda ordem, que é exatamente isso que eu tenho aqui, tá? Então, isolando, dá aqui esta soma é igual a menos y', c', menos y2', c2', que é o que eu vou botar aqui. Quando eu substituir aqui, deu isso que eu tenho aqui embaixo, ó. Aqui já está substituído, estão vendo? Então, aqui está isto no lugar daqueles termos que eu tinha antes com essas derivadas segundas. E tem o resto que está aqui ainda, né? Mais 2C1' que está aqui, ó. Isso aqui é o que está aqui. Esse outro aqui é o que está aqui embaixo. Isso aqui era zero, né? Foi feito igual a zero, é a primeira das minhas equações. E aí depois deu igual a g de x.
Então, agora, vocês podem, aqui vocês têm dois termos semelhantes, um com menos um e outro com mais dois, que vai dar o mais um aqui. Aqui menos um, y2' c2' com mais dois dá o mais aqui. E aqui está a segunda equação do sistema. Resumindo, aqui eu tenho as duas equações do sistema. Esta é a primeira e esta é a segunda. As duas juntas eu posso escrever na forma matricial, né? Que a gente coloca aqui uma matriz dos coeficientes das incógnitas, as incógnitas e os termos independentes, que são essas duas equações, tá? Ou seja, é como quando a gente faz um sistema algébrico, né? Do tipo ax mais by, né? Vou escrever aqui nesse espaço. Do tipo ax mais by igual a c, e depois aqui dx mais EY igual a D, né? Isso aqui é um sistema algébrico linear nas incógnitas x e y, né? E a gente, se conhecer esses números A, B, C, D, E... Aqui eu já tinha posto D, então não vou botar outra coisa aqui, tá? Vou botar um F, enfim, uma constante, tá? Então, o que vocês têm aqui é um sistema algébrico, tá? De primeiro grau 1, né? Que a gente pode escrever na forma matricial, né? A forma matricial disso aqui é A, D, B, E, certo? Aqui as incógnitas X e Y. E depois aqui as letrinhas que eu coloquei lá. C e F, né? Tá? Então, isso aqui é na forma matricial, esse sistema que eu tenho aqui. E aí vocês usam o jeito que vocês quiserem, tá? Isola X de uma e bota na outra, ou isola Y, enfim. E acha a solução é um X e um Y. Nesse caso que nós temos aqui, tá? A solução é C1' e C2'. Essas são as nossas incógnitas, tá? Elas estão numa forma linear, né? Olhando para isso algebricamente, eu tenho sistema de grau 1, linear, né? Nas incógnitas, C1' e C2'. Bom, agora a pergunta é o seguinte. O que vocês sabem a respeito de sistemas lineares algébricos, tá? Quando é que um sistema desses, ou esse, que é a mesma coisa, né? Tem solução, né? Quando é que um sistema desses tem solução? Vocês têm que lembrar, tem alguma coisa a ver com o determinante da matriz dos coeficientes, tá? Vou deixar vocês pensarem nisso e lembrar como é que faz. Uma maneira prática também de gravar essas condições todas é lembrar da regra de Cramer. Bom, são sugestões para vocês verem essa pergunta que eu estou fazendo aqui. Como se vê que esse sistema tem sempre solução? O que você sabe a respeito do determinante? Então, vocês vão ver que tem que ter uma condição sobre o determinante da matriz dos coeficientes. Isso lá dos estudos de álgebra linear, tá? Agora, no caso das nossas equações diferenciais, o determinante da matriz dos coeficientes é o determinante dessa matriz. E aí, gente, vocês lembram de alguma coisa aqui? O que é o determinante dessa matriz? y1 vezes y2' menos y2 vezes y1' é o quê? Tá? Então, isso é o que tem que responder aqui na pergunta que eu estou fazendo, tá? Então, aqui a gente tem a garantia de que sempre existirá solução, e deixa que vocês pensem um pouco mais para responder isso, tá? Bom, então, agora continuando, tá? Uma vez que vocês se convenceram que sempre vai ter solução, vocês vão fazer isso, vocês vão encontrar a solução. A solução vai ser uma expressão para ser uma linha e outra para ser duas linhas, né? E aí integra, né? E vai achar C1 e C2. Pronto, cada um no seu lugar, e tá aqui YP. Tá feito a YP por esse método. Acabou. É só isso, tá? Então é bem simples, tá? Talvez tenha algumas continhas a mais assim, mas não tem nada de diferente. É análogo, perfeitamente análogo ao que a gente já viu para as equações de primeira ordem. Então vamos lá, agora tem os exemplos aqui embaixo para a gente praticar isso daí. Exemplo 1. Y2' menos 5y' mais 6y igual a 2 é na t. Solução geral é a soma dessas duas. A primeira é a solução geral da equação diferencial linear homogênea associada à equação dada. Então, onde tinha 2 é na t aqui, eu agora coloquei simplesmente um zero, né? E aí, bom, aí já é equações homogêneas que você já sabe fazer. Admite solução do tipo NRT, bababá, equação característica, né? E acha as raízes e tá aqui a YC, que vocês fazem já com conhecimentos que você já tem. A novidade aqui é o YP. YP, então, o que eu vou fazer?
substituir C1 por uma função de t, C2 também por uma função de t, e querer que essa expressão nova que eu tenho aqui seja a solução da equação dada. Bom, então nós vamos fazer cada vez tudo aquilo de novo, vocês podem ir direto ir para o sistema na forma matricial, que é bem simples de lembrar, tá? Aqui está o y1, aqui está o y2, e aqui estão as derivadas do y1 e do y2, tá? Então, é isso que eu escrevi aqui, o y1 e y2, as derivadas, aqui as incógnitas, e aqui o zero, e aqui tem que lembrar que é o termo independente da equação na forma canônica, que neste caso ela já está na forma canônica, então esse 2 na t é o que vem aqui embaixo, tá? Da equação na forma canônica. Bom, aí resolve o sistema. Aqui eu resolvi usando regra de Cramer, mas vocês podem resolver usando qualquer coisa que vocês saibam de equações, duas equações lineares, algébricas, né? E lineares de um sistema, né? Então, aqui vocês têm, pela regra de Cramer, aqui embaixo vai o determinante da matriz dos coeficientes. Aqui em cima vai, se eu for fazer linha, vai a primeira coluna substituída por esses termos independentes aqui, tá? E a segunda coluna como ela é, só revisando, isso aqui é a regra de Cramer que eu estou usando. E aí, bom, aí calcula cada um dos seus coeficientes, tá aqui o C1' e o C2' é a mesma coisa, no denominador, a matriz dos coeficientes das incógnitas. Aqui substitui a segunda coluna, então, pelos termos independentes, e aqui eu tenho o C2', e depois integra para chegar no C2. Uma vez que encontrou o C1 e C2, tem uma constante arbitrária aqui, que a gente sempre pode fazer igual a zero, tá? Já vamos ver por quê. Se fazendo igual a zero, então eu vou substituir só o menos e na menos 2t, no C1 de t, e o 2 é na menos t, é o que eu fiz aqui embaixo, multiplicando, ó, aqui, tá? Substituir aqui, multiplicando e na 3t e e na 2t. E é isso que tá aqui, ó. Multipliquei e na 3t e e na 2t. Depois aqui eu fiz umas contas triviais aqui, e daqui é o yp, simplesmente é i na t. Esse e na t é o que tá aqui, esse aqui é o yp, e aqui era o yc, tá? Então, a yc que a gente já tinha antes, e a yp agora que está aqui, aqui. Tá? Bom, por que eu posso fazer essas constantes iguais a zero? Se eu não tivesse feito elas iguais a zero, o que ia acontecer? Eu ia ter o 2 e na menos t mais uma constante aqui. Essa constante ia entrar aqui dentro, né? Se eu fizesse aqui mais... Vamos inventar um número aqui. Sei lá, 5, tá? E aqui no C1 de t também. Vamos colocar, tá? Digamos que eu colocasse 5 aqui. E aqui vamos fazer de conta que eu coloquei, sei lá, 3, tá? Então, aqui vou botar o mais 3 aqui dentro, né? Mais 3. O que ia acontecer, né? Quando eu juntasse tudo aqui, ia ficar do lado mais 3e na 3t e ainda 5e na 2t. E aí, o que acontece? Acontece que esse 3e na 3t pode estar perfeitamente nesse termo C1 e na 3t, tá? Então, esse aqui, ele se junta com esse, né? Na constante arbitrária. E esse aqui também se junta com o outro que eu tenho aqui na constante arbitrária, ou seja, não acrescentou nada, tá? Então, não deu nenhuma informação a mais, vamos usar a constante aditiva mais simples, que é botar zero, que é o elemento neutro de uma adição, tá? Mostrado isso, mais exemplos. Aqui, de novo, yc mais yp, yc vem de resolver essa equação com zero lá de cá, tá aqui a solução. Nesse caso aqui, vai dar duas raízes iguais, eu não fiz essa parte, deixando para vocês fazerem, vai dar duas raízes iguais a menos 1, por isso que uma solução é e na menos t, tá? E a outra solução vai ter t na menos t, lembra? Tem que multiplicar por um t, ou no caso, a gente viu com x, né? Mas aqui é t, a variável independente. Bom, e aí a solução yp vai ser, de novo, substitui C1 por uma função de t, C2 por uma função de t, aqui está y2, aqui está y1, aqui está o sistema já escrito matricialmente, né? Então, a y1, a y2, cuidado aqui que a derivada da y2 tem dois termos, tá? Porque eu tenho um produto aqui, né? E, bom, e aqui o g de t da equação da forma canônica, o 13 na menos t, que estava aqui em cima já, né? Tá ali embaixo, esse aqui, é o que eu copiei ali embaixo, tá? Bom, resolve a equação do sistema algébrico, tá? Cada um resolve do jeito que achar melhor. C1', C2' encontrado a solução do sistema algébrico, integra e acha C1 e C2. Tá? Aqui eu coloquei que você pode resolver esse sistema usando determinante, como eu fiz, ou escrevendo dessa forma, né? Como eu já tinha falado antes, tá? Aqui está escrito o que eu já falei.
vocês podem resolver do jeito que vocês quiserem. Vocês têm que achar o mesmo C1', C2' que eu, tá? Bom, e daí, então, depois, como eu já disse, já expliquei que a gente pode fazer K1 e K2 igual a zero. Então, substitui C1 de T, C2 de T aqui, né? Onde tem que ir. E aí faz as contas para chegar na expressão mais simples do YP, que nesse caso é isto, e isso é o que está aqui. Tá? Aqui está YP, né? Esta. E aqui está YC, que a gente já tinha escrito antes, no caso de duas raízes iguais. Tá? Exemplo 3. Estou deixando vocês completarem, tá? Estou dando aqui as soluções de cada parte, estou deixando para vocês fazerem. Chamo a atenção do seguinte, essa solução YP vai ter um termo que é esse menos 2 nono, que por que não está aqui embaixo? Pelo seguinte, porque esse menos 2 nono é na menos t, eu juntei com C1 e na menos t, e por isso eu mudei aqui o nome da constante arbitrária para ser chamado de C3, então o que multiplica é na menos t, então ele não precisa estar aqui embaixo. Aqui embaixo fez esse termo aqui, o outro está incluído lá, tá? Muito bem. Exemplo 4. O que eu fiz no exemplo 4 de diferente? Eu estou querendo resolver essa equação, ó, que é uma solução, equação a coeficientes variáveis, mas eu não sei, até o momento, né, vocês não sabem, né? Não aprenderam ainda aqui comigo como é que se faz para resolver esta equação aqui, ó, que essa aqui é a equação que seria a linear homogênea associada à equação dada. Então, o que eu fiz? Eu estou dizendo a vocês qual é a YC, tá? Quando eu digo, verifique que T na menos 1 satisfaz essa equação aqui, que é homogênea. Verifique que T na 2 satisfaz essa equação. E estou dizendo também para vocês verificarem que elas são linearmente independentes. Eu estou querendo que vocês mostrem que constitui o sistema fundamental de soluções, tá? Então, isso é o item A. Substitui T na menos 1, vê que satisfaz, está aqui. Substitui T ao quadrado, vê que satisfaz, está aqui. E calcula o Wronskiano para ver que ela é linearmente, elas são as duas linearmente independentes. Ou seja, no momento que eu vi que o Wronskiano não deu zero, eu tenho duas soluções linearmente independentes, portanto, eu tenho um sistema fundamental de soluções. E pronto, então eu já sei a solução geral da equação linear homogênea associada à equação dada, tá? Então, eu tenho YC. Agora, eu vou fazer a outra parte, que é YP. Então, YC já está agora conhecida. Eu vou calcular YP fazendo C1 de T no lugar do C1 lá do YC, e aqui C2 de T no lugar do C2. E o resto é igual, tá? Agora, aqui outra coisa tem que tomar cuidado. Vocês têm aqui, ó, tem que colocar cuidado aqui, porque G de T é da equação na forma canônica. A equação que está aqui, como ela foi dada nesse exemplo, ela não está na forma canônica. Vocês têm que dividir tudo por T ao quadrado. Então, o T ao quadrado aqui vai passar para baixo do T32, 3T2 menos 1, e é isso que eu tenho aqui, tá? Por isso, tem que tomar cuidado quando a gente, né, vai usar essa formulação pronta, assim, né, final. Bom, daí depois, né, resolve o sistema, acha C1', C2', e depois integra, acha C1 e C2, e tá aqui a solução, bota K1 e K2 igual a zero de novo, né? E aí sobra isso daqui tudo, ó. De novo, a mesma observação que eu fiz antes, tá? Esse menos t ao quadrado sobre 3, ele pode ser juntado com o outro t ao quadrado vezes C2 que eu tenho aqui, e renomear a constante arbitrária, tá? Então, na solução não precisa aparecer o menos t ao quadrado sobre 3, que estou mostrando aqui. Estou deixando para vocês resolverem aqui o exemplo 5, bem parecido com esse 4 que eu fiz aqui, ou seja, eu dou a dica, na verdade, da YC, né? E também o exemplo 6, e também o exemplo 7, tá? Estão as respostas aqui, então é isso que eu estou deixando para vocês fazerem. Então, o que a gente fez aqui foi determinar a solução particular, conhecida, uma vez conhecida a YC, que era a solução geral da equação diferencial linear homogênea associada à equação dada. A solução particular a gente determinou neste vídeo usando o método de variação dos parâmetros. O próximo a gente vai ver o outro método que eu já comuniquei ali que vai ter, que se chama coeficientes a determinar. Esse é o assunto já do próximo vídeo. Então, por hoje é isso.